Olá, caros amigos. Hoje o nosso tema é casamento. Nós vamos falar de casamento porque aqueles que assistiram o filme do Padre Pio, aquele filme famoso do Padre Pio, já devem ter visto como ele era severo nessa questão quando alguém se aproximava. E na biografia dele, ele aparece várias vezes quando alguém se aproximava da confissão, né, e a pessoa não tinha a situação dela regularizada na igreja com os sacramentos do matrimônio. Ele era muito severo, muito severo. Tem até no filme dele, aparece o caso de uma atriz que estava se relacionando com um homem casado, então ele não deu absolvição para ela por causa disso. Era uma coisa impressionante. Então, por que eu resolvi falar desse tema? Eu resolvi falar desse tema porque eu recebi um depoimento de uma devota do Padre Pio que me comoveu, me comoveu. Não vou dar os dados dela, ela vai se reconhecer se ela ouvir essa gravação, mas eu vou procurar esconder o máximo possível. Ela dizia para mim assim, ela nos escrevia, dizia assim, olha, peço orações para regularizar a minha situação, porque eu estou numa união há 21 anos e ainda não pude realizar o meu casamento na igreja. E ela dizia, o meu sonho é casar de véu e grinalda, mas eu não tenho dinheiro para realizar o casamento, não tenho dinheiro. E isso me deixou pensando, né? Porque cada vez mais a gente assiste casamentos que não são casamentos, são verdadeiras obras de produção cinematográfica, né? Começa na igreja já grandes festas, orquestras, trompetas, nada contra, mas enfim, entram os noivos, o público vai todo mundo vestido de gala, muitas vezes indecentemente vestido de gala, né? Dentro de uma igreja, perdem noção das coisas. Bom, padrinhos, todos com fraque, mesma roupa, mesma gravata, mesmo tudo, etc. E aí se realiza aquele casamento, uma grande festividade e tudo mais. Depois continua a festa em algum salão, depois de fotos e fotos e mais fotos, etc. E depois aí, bom, e aí começa um monte de coisa que nem sempre tem a ver bem com o que deve haver, com o que deve acompanhar o matrimônio. E aí eu pensei, que coisa, essa senhora está há 21 anos sem poder receber as graças do sacramento do matrimônio, porque provavelmente ela pode estar pensando em fazer uma grande festa. E aí sai caro. Ora, o matrimônio não é a festa. O matrimônio não é a polpa na igreja. É claro, quando a gente pode festejar, é um momento importante, especial, como nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Eu vou ler uns tópicos do que é o matrimônio, o que é o sacramento do matrimônio, segundo o Catecismo de São Pio X, e vocês vão ver que é uma coisa belíssima, seríssima, né? Mas, se alguém não tem dinheiro para fazer uma festa, ora, não faça festa. Case, mas não faça festa. Não tem dinheiro para entrar com polpa na igreja, para pagar um coral, etc, etc. Case sem coral, né? Não tem dinheiro para fazer uma festa, um churrasco, sei lá o quê? Case sem churrasco. O importante é o sacramento do casamento. Isso é tão importante na vida, é tão importante que as pessoas regularizem uma situação que muitas vezes vão se esticando, que por causa de uma coisa que absolutamente não tem sentido, que é a festa, né? E está caro mesmo, infelizmente está caro mesmo, porque a gente tem a impressão que ao invés de se estimular o casamento e a regularização de certos relacionamentos, etc., o interesse é vender uma festa ou vender um grande evento, etc., e tem muito dinheiro envolvido, quando, na verdade, as igrejas, as paróquias, os padres deviam vender, sabe o quê? A doutrina de São Pio X a respeito do santo matrimônio. Essa que é a verdade. Se isso fosse observado, não precisava festa, não precisava nada. E os casais durariam muito mais, porque o que frequentemente acontece é depois de uma grande festa, um grande evento,
dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e vem uma separação. Quando o casamento tem as bênçãos da igreja, quando ele é um casamento sacramental, isso não acontece. Pode acontecer por alguma infelicidade, o demônio está solto por aí, mas ele é um casamento blindado contra esse tipo de problema. Então, eu vou ler aqui o que é o matrimônio, o sacramento do matrimônio, de acordo com o Catecismo Católico de São Pio X. Eu vou ler algumas partes apenas, não vai ficar muito longo não se preocupem. Mas algumas partes bonitas. Eu recomendo que todos façam o seguinte: entrem no Google e escreve lá Catecismo São Pio X, matrimônio. E aí vocês pegam isso aqui na sua íntegra, que vale a pena ler na íntegra. Eu não vou ler pela exiguidade de tempo aqui, claro, mas vale a pena. Inclusive para aqueles que já são casados, isso aí vai dar um revigoramento nos laços, nos vínculos do matrimônio, que vai ser muito importante. Bom, antes de começar a ler, não esqueçam, deem o seu like, compartilhem esse vídeo, faça sua inscrição se você não for inscrito, porque quem se inscreve, imediatamente o nome é colocado nas intenções da próxima missa, da missa das quintas-feiras que nós mandamos celebrar todas as semanas, e nessa missa, a missa de súplicas ao Padre Pio. Aqueles, inclusive, que estiverem numa situação irregular de casamento e que querem receber essa graça do santo matrimônio, aproveitem, já se inscrevam e já ponham essa intenção na missa do Padre Pio. Acho que vai ser uma boa utilização desse processo aqui, né? Então vamos lá. O que é o sacramento do matrimônio? São feitos em perguntas e respostas, como todo catecismo, né? O matrimônio é um sacramento instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo que estabelece uma união santa e indissolúvel, guarda essa palavra, entre o homem e a mulher. E lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristãmente seus filhos. Então, ele é um sacramento que foi instituído para isso, né? Para ter uma união santa e indissolúvel. Não é só indissolúvel, não, é santa também, né? E educarem cristãmente os filhos. Tem gente que casa, põe o filho no mundo, é mais ou menos como se fosse bichinho, cria aí sozinho, ou uma semente, joga lá, cresce, se crescer, cresceu, se vier uma tempestade, derrubar, não faz mal, enfim. Não está de acordo com a finalidade do matrimônio. Desculpa que eu estou com uma pigarra aqui tremenda, mas vamos tocando o barco. Por quem foi instituído o matrimônio? O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre. Olha só, né? Muita gente fica pensando, será que foi Jesus Cristo? Não, já Deus no paraíso terrestre, com Adão e Eva, ele estabeleceu. E no Novo Testamento foi elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Outra pergunta. Tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial? Então vem a resposta. O sacramento do matrimônio significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, sua esposa e sua mãe amantíssima. Olha só que coisa, é a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja. Quer dizer, é a representação dessa união que representa o casamento, né? O homem representa Nosso Senhor Jesus Cristo, que ama e é fiel à sua Santa Igreja, que é a mulher. E a mulher é a igreja que é amada por Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa maravilhosa. Por que se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Isso aí se diz cada vez menos, infelizmente. Diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isto é, que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges, porque assim o estabeleceu Deus desde o começo, e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo, Nosso Senhor. Está acabado. Deus o estabeleceu, Nosso Senhor também, então é indissolúvel. Outra, no matrimônio cristão, poder-se-ia separar o contrato do sacramento, ou seja, dois católicos que se casam e
tem um contrato, o casamento é um contrato, além de ser um sacramento, né? Então, como é que é? Pode separar, falar, olha, então pelo contrato eu não tenho obrigação nenhuma, não quero mais, a gente anda vivendo mal, nossa vida está difícil, sei lá o quê. Bom, então, vamos nos separar? Não, não dá. Não dá para separar. Então vai dizer, poder-se-ia separar o contrato do sacramento? Não. No matrimônio entre cristãos, o contrato não se pode separar do sacramento, porque para eles, o matrimônio não é outra coisa senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Quer dizer, o contrato natural de duas pessoas, né, foi elevado à dignidade de sacramento, portanto, são inseparáveis. Né? Que efeitos produz o sacramento do matrimônio? Então, os sacramentos do matrimônio, primeiro, dá um aumento da graça santificante para o casal. Quem não é casado, quem casou no civil, etc., não tem essa graça santificante. Né? Uma tristeza, às vezes anos e anos, como essa pessoa que me escreveu há 21 anos. Né? Segundo, confere a graça especial para se cumprir fielmente todos os deveres matrimoniais. O verdadeiro matrimônio é o matrimônio católico. Por quê? Porque isso dá uma tranquilidade. Quando os cônjuges eles praticam a religião católica, isso dá tranquilidade um para o outro, a fidelidade, a paz de alma, etc., de um saber qual é o amor e o respeito que um tem pelo outro. É uma coisa absolutamente linda. Né? Que intenção deve ter quem contrai o matrimônio? Quem contrai o matrimônio deve ter intenção de fazer a vontade de Deus que o chama para tal estado. Ou seja, o matrimônio é o seguinte, gostei daquela pessoa, daquela moça, daquele homem, etc. Vamos casar que vai ser bom, vai ser gostoso, a gente vai viajar, vai ter uma vida boa, vamos trabalhar, ela trabalha, eu trabalho, com isso a nossa renda familiar é uma delícia. Ou seja, é um parque de diversões essa vida. Né? Não é nada disso. O estado matrimonial tem obrigações, tá claro? E essas obrigações estão nas intenções do casamento. Então, a primeira, de fazer a vontade de Deus que o chama a tal estado. Segundo, de procurar nele a salvação da própria alma. O casamento, ele tem que ajudar a salvação da própria alma, não ser motivo de perdição da alma porque não cumpriu as obrigações do casamento, ou ser motivo de perdição porque não realizou o casamento. Né? Terceiro, de educar cristamente os filhos, se Deus lhos der. Ou seja, não deve haver controle da natalidade. Deus dando filhos, o casal tem obrigação de educá-los de forma cristã. Se Deus os der. Se Deus não der, é a vontade de Deus que prevalece sempre. Então, são essas três intenções. Quais são as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio? As pessoas unidas em matrimônio devem, primeiro, guardar inviolada a fidelidade conjugal e proceder sempre cristamente em tudo. Eu costumo muitas vezes dizer que se todos os homens cumprissem os 10 mandamentos, não era preciso ter tanta lei no mundo, tanta constituição, cada calhamaço, né? Assim também essas regras matrimoniais, né? Como geraria tranquilidade às famílias, acabaria com desconfiança, ciúme, etc. Nossa, então, primeiro, guardar inviolada a fidelidade conjugal e proceder sempre cristamente em tudo. Segundo, amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Tem que suportar. Não existe vida sem cruz, não existe vida sem contrariedades. No casamento é mais importante ainda isso. Pode a autoridade... acho que eu pulei alguma coisa. Paz e harmonia. Terceiro, as pessoas unidas em matrimônio devem. Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente de prover as suas necessidades. Ontem eu estava andando na rua e vi uma família, assim, das famílias que sem teto, andando pela rua, etc. Um bebezinho, praticamente, correndo. E por pouco eu não atropelei, porque a família estava toda dispersa, andando na rua, assim, eu fiz uma curva
e de repente aquele menininho sozinho no meio da rua, quer dizer, os pais estavam andando lá na frente, fazendo a vida deles, os irmãos mais velhos também, e aquele piquititico correndo atrás, correndo o risco de ser esmagado por um carro, né? Quer dizer, uma coisa... Ali não tem as bênçãos de Deus, não tem, provavelmente não tem sacramento, não tem matrimônio. Então, prover as suas necessidades, dar-lhes educação cristã. Não é esse negócio, vou botar meu filho aí numa escola aí, sei lá, budista, né? Ele vai aprender muita coisa, porque lá é excelente, ela tem um nível técnico ótimo, etc., mas não dá educação cristã. Como é que fica? Né? E deixar-lhes a liberdade de escolher o estado de vida a que Deus os chamar. Muito importante. É tão bom, né? A mãe gosta do filhinho, o filhinho bonitinho, a mamãe gosta da filhinha bonitinha, de repente esse filhinho cresce, diz assim, como Santa Teresinha disse para o pai, papai, eu quero ser freira. Ela era a sexta filha, quinta ou sexta, agora não sei, do casal, e a mais nova, e o Messias Martin, que hoje é santo, né? São Luís Martin, ele chorou nesse momento, porque ele disse, o que Deus viu em mim por querer todas as minhas filhas por esposa? Essa é a visão perfeita que ele tinha. Ou seja, Deus deu a vocação para minha filha, eu permito. Né? Meu filho quer ser padre, eu permito. Meu filho quer casar-se, eu permito. Ou seja, tem que dar para ele a liberdade de escolher o estado de vida a que Deus os chamar. Às vezes tem um rapaz todo fortão, bonitão, cheio de futuro pela frente, inteligente, boas notas, etc. Daria um excelente engenheiro, um excelente médico, mas ele fala, eu quero ser monge, quero ser religioso, quero ser padre. O pai e a mãe têm que deixar, senão comete pecado grave. Que mais? Pode a autoridade civil dissolver com o divórcio o vínculo do matrimônio cristão? Não. O vínculo do matrimônio cristão não pode ser dissolvido pela autoridade civil, porque esta não pode ingerir-se em matéria de sacramentos, nem separar o que Deus uniu. Ou seja, nenhum juiz dos homens pode se meter num sacramento. É um sacramento indissolúvel que foi instituído por Deus. Ele não é nada para se meter nisso e criar e dissolver um casamento. Não pode, não pode. Então vocês imaginam quanta gente aí, quanto juiz aí que assina divórcio, etc, tal, está cometendo um pecado mortal. Essa é a realidade. Não tem jeito. Né? Ele está ingerindo numa matéria criada por Deus. Mas que tremendo, quer dizer que tem milhões de gente caindo em pecado mortal? Tem milhões de pessoas caindo em pecado mortal, sim. Tem milhões de pessoas caindo em pecado mortal por outras razões. Infelizmente, senão Nossa Senhora de Fátima não teria aparecido em 1917 para alertar o mundo de que se o mundo não se convertesse, haveria um grande castigo. Se ela apareceu, porque milhões de pessoas cometem pecado, sim. Bom, mas nós estamos falando de matrimônio. Vamos lá, está acabando, pessoal, não se preocupe. Não fiquem assustados. Bom, que é o matrimônio ou casamento civil? O casamento civil não é mais do que uma formalidade prescrita pela lei para os cidadãos, a fim de dar e de assegurar os efeitos civis aos casados e aos seus filhos. Claro, então, perante as leis do país, é assegurada a herança, é assegurado que se o marido morrer, a esposa fica com a casa, é assegurado, enfim, o lado civil que constitui a segurança da família. Né? Pode um cristão celebrar somente o casamento ou contrato civil? Quer dizer, pode se casar só no civil? É válido isso, sim ou não? A resposta do Catecismo São Pio X, o Papa Santo. Um cristão não pode celebrar somente o contrato civil, porque este não é sacramento e, portanto, não é
um verdadeiro matrimônio. Não é um verdadeiro matrimônio. Quer dizer, o casamento civil, lamento, muita gente acha que o fato de, diz o sujeito, sou casado do papel, é casado do papel. Você não é casado coisa nenhuma, você, perante Deus, não é casado. Em que condições se encontrariam os esposos que convivessem juntos, unidos somente pelo casamento civil? A igreja responde sem rodeios. Os esposos que convivessem juntos, unidos somente pelo casamento civil, estariam em estado habitual de pecado mortal, e a sua união seria sempre ilegítima diante de Deus e da igreja. Não tem nem que explicar nada. Está aqui. Outra pergunta, essa sim, é curiosa. E a última, e com isso eu encerro. Deve-se fazer também o casamento civil? A igreja diz, deve fazer-se também o contrato civil, porque, embora não seja ele sacramento, serve, no entanto, para garantir aos casados e a seus filhos os efeitos civis da sociedade conjugal. Eis porque, como regra geral, a autoridade eclesiástica não permite o casamento religioso quando não se cumprem as formalidades prescritas pela autoridade civil. Olha que interessante, a igreja colabora com a autoridade civil, colabora com a sociedade e não permite realizar o casamento sacramental enquanto o casamento civil não estiver regularizado. Evidentemente, haverá exceções nessa matéria, o padre passa por uma região longínqua, não tem cartório, mas ele pode fazer o casamento sacramental. Enfim, aí é uma casuística que não é a finalidade desse vídeo. A finalidade desse vídeo qual é? Ele foi inspirado nessa pessoa que há 21 anos tem vontade de se casar. Há 21 anos ela tem vontade de viver sob as graças do sacramento do matrimônio. Há 21 anos ela não casa porque casar é caro. E eu quis mostrar aqui para vocês que casar é casar. Não tem que pensar em dinheiro. Não tem que pensar em orçamento. Se você tiver condições de fazer uma festa, faça. Deve fazer. Mas o importante é o sacramento. O importante é salvar a própria alma. O importante é formar da família, que é uma pequena sociedade, motivo de salvação da alma dos cônjuges e dos filhos. Por aqui ficamos e por aqui também a gente lembra por que o Padre Pio era tão radical na hora que chegava alguém e dizia para ele, eu não sou casado, sei lá o quê, né? Não sou casado na igreja. Ele era durão, né? E aqui fica também um convite para vocês entrarem na descrição desse vídeo aqui embaixo e verem como pode fazer para ser Filhos Protegidos do Padre Pio, que é um grupo espetacular, onde vocês vão poder receber graças maravilhosas, vão poder ter seus nomes em mais de 50 ou 60 missas, vão poder ter acesso à capelinha do Padre Pio, que pode mandar mensagens para o Padre Pio, que serão levadas lá no Santuário de São Giovanni Rotondo, ali onde tem um local ao lado do corpo incorrupto do Padre Pio. Não esqueçam disso. E até a próxima.